Continuando as apresentações, esse é ele. Esse é o fundador da nossa comunidade. Tudo isso aqui começou no sim dele, num chamado que ele recebeu de Jesus. Jovem, né, Ítalo? 28 anos? A fundação? 28 anos. E Deus chamou, e assim começou toda essa história. É o fundador, é o meu sogro, e é uma pessoa que marcou muito a minha conversão também, como eu havia contado ontem. Vocês possam desafiar essa experiência com a vida da igreja, e que possamos receber isso como verdade, como somos uma comunidade. Amém? Amém. Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Bom, primeiro eu já dei um furo para o Bruno aqui. Eu queria saber quem é o Geraldo que ia pregar depois, antes da missa, né? Aí ele falou, não, esquece, abafa. Depois você conhece o Geraldo. Você conhece o Geraldo ou não, André? Não? Então se você encontrar com ele por aí, fala que eu quero. Mas eu estava vendo vocês agora pelo almoço, antes um pouco também. Eu estava na nossa missão de Santos. Quem é de Santos aqui? A galera boa, né? Eu estava lá em Santos, na casa de missão, nesse final de semana, e cheguei aí quase no final da palestra do João Bufino, um momento de oração, que com certeza foi um momento de muita bênção e muita graça. Mas também observando vocês agora, após o almoço, cantando, dançando. O que eu vou falar é sobre igreja e comunidade. E eu estava perguntando para o Espírito Santo: o que é igreja? O que é comunidade? Lógico que teoricamente a gente sabe. E aí ele me fazia olhar para vocês aqui, dançando, alegres, felizes. Lógico, todo mundo de barriga cheia, né? Mas com alegria no coração, né? Sem nenhum estímulo exterior, como álcool, droga, ou coisa parecida, para poder pular, para poder ficar alegre. O estímulo é interior, porque Deus não está fora, Deus está dentro, né? Jovens entusiasmados. Aí a palavra entusiasmado quer dizer isso, aquele, na origem, essa palavra quer dizer aquele que tem Deus dentro de si. Quem é entusiasmado é aquele que tem Deus dentro de si. E é esse Deus que nós acolhemos dentro de nós é que nos anima, que nos dá a verdadeira alegria. Então o Espírito Santo mostra totalmente. E isso é a igreja. A igreja é jovem, a igreja ela é alegria. A igreja é entrega de vida. Tem alguns conceitos que eu quero trabalhar com vocês aqui. São importantes, sim. Mas se ficarem somente como conceitos, a gente perde a nossa verdadeira imagem do que é a igreja e de como nós devemos enxergar, olhar e também se relacionar com a igreja. O Bruno falava que nos meus 28 anos, hoje eu tenho 48, casado há quase 25, sou pai daquele menino sério que estava ali tocando bateria, né? E da Regina, aquela que fala rindo. Vocês conhecem? Se precisar, o Manuarne depois imita ela aqui. Tem mais a Miriam e a Natália também trabalhando, as menores. E essa é minha esposa, eterna namorada. Namoramos há 28 anos. Somos casados há quase 25, daqui quase um mês vamos fazer 25 anos. E com 28 Deus nos chamou a começar essa comunidade. Mas 10, 12 anos para trás do início da comunidade, Deus me chamava. Na verdade não é bem assim.
10, 12 anos atrás, no início da comunidade, estou falando ali por volta de 1982, ninguém era nascido aqui, né? 82, não é que Deus me chamava, mas eu começava a ouvir a voz de Deus que sempre me chamou. Porque Deus chama somente aqueles que Ele ama. E Ele sempre me amou desde toda a eternidade. Eu tenho certeza que João Rufino falou isso para vocês. E a Regina falou isso para vocês ontem também. E eu então comecei a ouvir a voz de Deus. Esse Deus que sempre me chamou. Não é que num determinado momento Ele resolveu me chamar. Não. Foi num determinado momento que eu resolvi começar a ouvir a voz de Deus. Isso foi em 82. 82 eu tinha 17 anos. Até encontrei, tinha um amigo meu aqui hoje, talvez vocês tenham visto, o casal estava aqui, né? A nossa amizade esse ano completou 40 anos. Nós nos conhecemos com 8 anos de idade, né? E nós, eu e o Luiz, fomos para caminhos errados, começamos a beber, a fumar, a usar drogas, a fazer umas quebradeiras pela rua, enfim, aprontávamos muito. Os pais do Luiz eram pais de igreja, caminhavam. Meus pais não, meus pais se separaram e a minha família toda era espírita. E o meu conceito de igreja era igreja você era igreja. Tinha sido batizado, quando fiz 9 anos, meus pais me mandaram para a catequese, e você faz catequese primeiro, depois nunca mais. E também que negócio, né? Igreja, oração, é um negócio chato, né? Chato. Legal era beber, tomar um cigarrinho de maconha e sair aprontando por aí. Isso era legal. Igreja não, igreja era chata. Mas Deus que sempre me amou e sempre me chamou, ali Ele começou a me curar da surdez. Eu comecei a ouvir a voz dele. E Deus vai chamando. E aí então você começa a perceber que dentro de você tem esse chamado. E que vai encaixando com a sede de algo maior que você tem. É uma sede que você não sabe do que, mas é algo que você quer viver. E aí então a gente mergulha como jovem, a gente mergulha de cabeça em tudo. Para poder tentar aplacar essa sede, matar essa sede do que nós temos, seja droga, seja bebida, seja sexo, seja, enfim. A gente se lança em tudo isso. Porque dentro de nós existe uma sede. Existe uma sede para ser saciada. E dentro de mim também existia. Ainda existe hoje. Uma sede que precisa ser todos os dias saciada. Todos os dias essa sede precisa ser preenchida. E nessa época eu comecei a perceber que aonde eu ia matar essa sede, a sede continuava. A sede não era saciada. A sede não era saciada. E aí aos pouquinhos, através dessa nossa grande e querida mãe Maria, que hoje a igreja celebra a sua maior festa, né, dia da Imaculada Conceição. Vocês tiveram um momento com Maria hoje, não tiveram? Um encontro com nossa mãe. Ela começou a trabalhar com esse filho rebelde. Começou a me levar para a igreja do seu filho Jesus. Que igreja é essa? Comecei a ir com o próprio Aloísio, né? E também por causa dos pais dele. Mas aí você vai, conhece um grupinho aqui, outro ali, um grupo de jovens, mas ainda muito resistente. Onde isso vai terminar? O que vai dar isso? Porque teve uma época que
nós tínhamos aprontado muito. O pai do Aloysio, já falecido, proibiu a nossa amizade. A gente se encontrava escondido, para as irmãs dele não ver. O pai dele era bastante severo. Mas aí eu começo a ir, né, à igreja por interesse, para manter a amizade com o Aloysio, um grande amigo, um grande irmão. E para que o pai dele e a mãe vejam que o amigo do Aloysio está indo na igreja. E aí então deixa a gente ser amigo, deixa a gente frequentar a casa, deixa o Aloysio vir na minha casa. Enfim, isso nós éramos adolescentes, jovens. Nessa época, quando ele proibiu nossa amizade, foi 81, 82. Que aí foi 82, um encontro muito forte com o amor de Deus através de Nossa Senhora. Nossa Senhora que me resgatou, Nossa Senhora que me trouxe para Jesus, Nossa Senhora que me apresentou a Jesus e que começou a me colocar dentro da igreja, e ali então no sentido de igreja começou a se mostrar na minha vida. Numa caminhada crescente assim, mas ainda muito estranho. A igreja, as coisas, a oração, eu tinha preguiça de rezar, não gostava muito de rezar, mas tinha algo dentro de mim que tentava me levar ao encontro com Deus. Eu até rezava, mas não, principalmente rezar o terço, misericórdia, uma coisa assim terrível, né? Mas havia algo dentro de mim que me impulsionava a buscar esse Deus que eu nem conhecia, mas até de certa forma eu acreditava em Deus, eu acreditava que existia Deus, só por um acreditar dentro do coração. Nunca via Deus, não sei quem é, não sei como é, não entendo esse negócio de igreja, mas dentro de mim havia uma sede, um desejo de algo mais. E aí, enfim, com Nossa Senhora, ela me apresenta Jesus e a gente vai caminhando, vai se aprofundando, Deus vai nos instruindo, a própria igreja nos acolhe, nos instrui, e você então vai aprendendo a ver as belezas da igreja, a ver como é bela a igreja do Senhor. Na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. É o grande modelo de igreja, porque Atos dos Apóstolos foi escrito logo depois da partida de Jesus. Então é o momento em que os apóstolos e os discípulos começam a caminhada histórica da igreja. E o início dos Atos dos Apóstolos é o modelo de vivência da igreja. Diz assim: perseveravam eles. Nós vamos destacar 4 pontos aqui: na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Na doutrina, nas reuniões, na fração do pão, que é a Eucaristia, e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Não era um temor de medo, mas era quase como que um espanto até, né, de ver aquelas maravilhas. Eu creio que vocês viveram um pouco disto hoje diante do Santíssimo, que é o Senhor, e aquilo tudo que Ele foi tocando no coração de vocês. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse último versículo já diz quem é que opera na igreja. O Senhor, cada dia, ajuntava outros. Então, quem ajunta outros na igreja é o Senhor.
Porque Ele é o Senhor da igreja. Ele, inclusive, é o fundador da igreja. E Ele que ajunta outros que estavam a caminho da salvação. Basicamente, nós podemos encontrar outras formas de identificar a igreja, mas podemos pegar 4 principais imagens da igreja. A imagem de povo de Deus. O que é a igreja? Quem é a igreja? Povo de Deus. Depois nós vamos identificando também aqueles 4 pontos da palavra. Vamos falar de igreja e comunidade. Povo de Deus. O que é a igreja também? Templo do Espírito Santo. É onde está presente o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é aquele que dá vida à igreja. Um templo sem o Espírito é simplesmente pedra sobre pedra. Mas a igreja, que nós estamos falando mais do que templo, mais do que construção, mais do que prédios, nós estamos falando desse templo que é o povo de Deus, que é a primeira imagem, povo de Deus. Templo do Espírito Santo é a segunda imagem. A terceira imagem de igreja é corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Isso nós encontramos também na Sagrada Escritura. Cristo é a cabeça. Então Paulo fala muito disso. Cristo é a cabeça. E todos os batizados são o seu corpo. O corpo de Cristo. E também uma outra imagem da igreja, sacramento universal de salvação. O sacramento é um sinal. A palavra sacramento quer dizer é um sinal eficaz da graça de Deus. Mesmo que invisível, mas um sinal eficaz da graça de Deus. Então a igreja, ela é para todo o mundo, para todas as pessoas, um sinal, ou seja, um sacramento de salvação. Ela não é a salvação, a igreja não é a salvação, mas ela é um sinal da salvação, que está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Ele, que é o Filho de Deus, foi quem entregou a sua vida, foi quem morreu na cruz por nós. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica traz, quem estudou um pouco esse ano da fé no IUCAT, talvez tenha percebido isso. O Catecismo traz uma imagem muito bonita da igreja. Porque se você falar, quando foi fundada a igreja? Não tem uma data. Existem gestos fundacionais de Jesus. Aliás, a própria pessoa de Jesus, as palavras de Jesus, os gestos de Jesus, as atitudes de Jesus são todas atitudes fundacionais. Ele vai, com tudo isso, com a sua própria vida, ele vai fundando a igreja. Lógico que a manifestação pública da igreja aconteceu em Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, estão lá no cenáculo com a Virgem Maria. Mas uma das imagens também bonitas que o Catecismo apresenta é que quando Jesus já estava morto, o soldado rasga o peito de Jesus por este lado direito, está vendo ali a marca? E daqui ele atinge o coração. Com certeza não saiu pouco sangue como daqui, né? Atinge o coração e a Sagrada Escritura, a Bíblia diz assim, que imediatamente saiu sangue e água. Imediatamente saiu sangue e água. E o Catecismo, acho que até baseado na palavra de algum santo, ele diz assim, da mesma maneira que um dia, lá atrás, eu acho que é uma imagem, uma linguagem figurada, lá atrás, Deus criou a mulher do lado de Adão, porque diz a palavra de Deus que Deus colocou o homem no profundo sono e da sua costela Deus fez a mulher. Só que também a tradução costela não é a melhor. A tradução no original da Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, foi escrito, que é o hebraico, diz assim, que da metade do homem. A mulher, então, não é em nada inferior ao homem. E da metade do homem, Deus fez a mulher.
Então, nós somos iguais em dignidade. Mas a imagem é essa: do lado de Adão, Deus faz nascer Eva, a sua esposa. E agora, do lado aberto de Jesus, da costela de Jesus, do lado aberto de Jesus perfurado, com esse sair sangue e água, Deus faz nascer a esposa de Jesus, que é a igreja. A igreja é considerada a esposa de Jesus. É também um momento, a igreja nasce aqui, nasce também. Nasce em Pentecostes? Nasce sim, com certeza. Vai nascendo nos gestos de Jesus, nas palavras de Jesus, nas atitudes de Jesus, sim, também vai nascendo, porque era da vontade de Deus. Se você pega a Bíblia, que traz a história do povo de Deus, então você tem um Deus que caminha com o seu povo, um Deus que congrega o seu povo. Então temos dois livros no Antigo Testamento, que um dos nomes que são usados nesses livros tem uma ligação com a igreja, que é o Eclesiástico e o Eclesiastes. Essas palavras, na sua raiz, fazem ligação com a palavra igreja, que nós conhecemos hoje. E que lá no original é assembleia, ou seja, assembleia de um povo reunido, um Deus que convoca um povo para estar reunido. E aí então esse povo vem caminhando até o momento histórico de Jesus Cristo. E aí então, a partir de Jesus Cristo, Deus organiza de maneira mais visível este povo como igreja, que é povo de Deus, templo do Espírito, corpo de Cristo e sacramento universal de salvação. E foi da vontade de Deus, por causa do amor de Deus, Ele quis reunir aqueles todos. Ele ama a todos. Ele quer reunir todos aqueles que Ele ama como povo, seus filhos, e um povo que são irmãos e que vivem a fraternidade. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus, porque é um Deus que ama, quer o seu povo junto dele. E historicamente Ele quis se fazer presente também, não é de uma maneira exclusiva, senão nós vamos falar então aquelas pessoas que não estão na igreja, que não são batizadas, não têm salvação, não conhecem a Deus. Deus é Pai, Deus ama a todos, mas o fato é, Ele quis, através de Jesus Cristo, fundar uma igreja e reunir o seu povo amado nessa igreja, que é povo de Deus. O Bruno falava aqui no início de ser luz de Jesus. Olha que bonito que João Paulo II, o Papa Jovens, o Papa da Família, quando escreveu nos seus documentos, ele faz uma comparação também usada por Santo Agostinho. Ele diz assim: a nós cabe a tarefa maravilhosa e exigente de ser seu reflexo, ou seja, o reflexo da luz de Cristo. Nós precisamos ser reflexo da luz de Cristo. É o mistério lume, que significa mistério da lua. Qual é o mistério da lua? Os santos usavam a imagem da lua para indicar como a igreja depende de Cristo. Ele é o sol, cuja luz ela, a lua, reflete. Era uma maneira de exprimir que Cristo disse quando se apresentou como luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E pediu também para os seus discípulos serem luz do mundo, ou seja, refletir a sua luz. Então a igreja, ela é como esse mistério da lua, que não tem luz própria, mas a lua sempre tem uma face voltada para o sol. Ela nunca vira as costas dessa face para o sol. E esta é uma imagem da igreja, a igreja que nunca pode virar as costas para o seu Senhor. E a igreja que dentro do mistério da lua precisa ser luz de Cristo, refletir a luz de Cristo. Então, podemos concluir por aí. Não é somente essa conclusão, mas o que é ser igreja? O que é ser batizado? É refletir a luz de Cristo.
no mundo. É refletir a luz de Cristo, deixar a luz de Cristo, que eu acolho no meu coração, brilhar para fora. E esta luz então brilhar para o mundo. Brilhar a luz de Cristo. Uma definição muito bonita de igreja. E aí a gente dá um salto de João Paulo II para o Papa Francisco. Vocês sabem que o Papa Francisco ele concedeu uma entrevista ao padre Antônio Spadaro, de uma revista católica, também esse padre na mesma congregação do Papa, e essa entrevista foi publicada recentemente. E aí o padre pergunta sobre a igreja para o Papa. O que o Papa pensa da igreja? Lógico, ele deve pensar muitas coisas, mas algo que chama a atenção do Papa é isso daqui. Ele diz assim: a imagem da igreja que eu gosto é a do povo santo e fiel de Deus. Ele usou essa imagem do povo santo, do povo de Deus. Não existe plena identidade sem pertença a um povo. A igreja nos ajuda a pertencer a um povo. Quando você pega o seu RG, está lá nacionalidade brasileira. Então, aquilo te dá a certeza que você pertence ao povo brasileiro. E quando você olha a sua certidão de batismo, você ali foi batizado na igreja católica. Então você pertence ao povo santo de Deus. Essa é uma identidade. E o Papa diz assim: não existe plena identidade sem uma pertença. Então o batismo tem essa missão, nos fazer pertencer a este povo de Deus, este povo amado de Deus, nos insere neste povo. E é isso que o Papa diz, nos dá plena identidade, essa pertença a um povo. Ele diz assim: o povo, as pessoas que estão em diálogo com o bispo e com o Papa, e que seguem esse caminho. E o Papa ainda fala: eu vejo a santidade do povo de Deus. Eu vejo a santidade do povo de Deus. O povo de Deus é este povo santo. Mas aí a gente começa, pode até se perguntar: olha, mas eu já ouvi várias vezes, e quem de vocês não ouviu alguém dizendo assim: a igreja é santa e pecadora? Quem já ouviu essa frase? A igreja é santa e pecadora. Vocês sabiam que essa frase é uma frase errada? Porque a igreja não é santa e pecadora, a igreja é santa. E o povo de Deus, inserido nela pelo batismo, é um povo santo. Lógico que tem pecadores na igreja, mas a gente precisa também compreender qual é o conceito disso. O que é santidade? O que é santidade? Deus é aquele que é 3 vezes santo, porque é santíssimo, né? Santo, santo, santo. Nós vamos rezar isso na missa, né? Santo, santo, santo. A gente não chama outras pessoas de santo, 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 3 vezes santo, ele é santíssimo, né? E ele chama os seus filhos a viver a santidade, a participar da santidade dele. Então Deus separa um povo para ele. Então esse conceito de separar, vocês são meus, isso é santidade. Quem é o santo? Quem é o santo? Aquele que foi separado por Deus, aquele que foi escolhido por Deus. Esse é o conceito de santidade. Foi separado, foi escolhido por Deus, foi colocado à parte. Este povo é o meu povo, vai dizer o Senhor. Então este é o povo santo, que faz parte da igreja santa. Ou seja, um povo que foi separado, foi escolhido por Deus para participar da santidade dele. De que maneira a gente manifesta a santidade? Como eu disse para vocês no início, através da alegria, através do entusiasmo, através da vida que brota da nossa própria vida.
do Papa nessa entrevista, ele vai falar as igrejas antigas e as igrejas jovens. A igreja na América Latina é uma igreja jovem, é uma igreja que tem 500 anos. A igreja da Europa é uma igreja que tem 2000 anos. Então o Papa diz assim: a gente não pode desprezar nenhum e nem outro. A igreja antiga precisa do entusiasmo, da alegria, do vigor da igreja jovem. E a igreja jovem precisa da sabedoria da igreja mais velha. Nós precisamos, o Papa tem falado muito isso, né? Ele fala: precisamos dos jovens e precisamos dos velhos também. Os velhos trazem experiência, sabedoria, e os jovens não podem desprezar essa experiência, essa sabedoria, e os velhos também não podem desprezar a vitalidade que existe, e o entusiasmo que existe nos jovens. Então, um pouco essa é a imagem da igreja. A igreja é santa, porque aquele que a fundou é santo. Ele é santo. A gente não fala assim, a igreja católica, apostólica, romana. Católica, apostólica, romana. E santa. Santa porque o seu fundador é santo. Católica porque ela é universal. A palavra católico quer dizer universal. Ou seja, é uma igreja que é aberta para o mundo inteiro. Não é uma igreja fechada. Não é uma sociedade secreta. Não, ela é universal. Por quê? Universal é a salvação de Jesus. Jesus não morreu só por uma parte da humanidade. Ele morreu por toda a humanidade. Então a salvação de Jesus, ela é uma salvação católica, ou seja, uma salvação universal para todas as pessoas. Apostólica por quê? Porque Jesus fundou essa igreja sobre os apóstolos. Ele não disse para Pedro, né? Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, os apóstolos também são fundamento da igreja. Por isso a igreja é apostólica. Ou seja, ela, desde Pedro, o primeiro Papa, existe na igreja a sucessão apostólica. Até o Pedro de hoje, que se chama Francisco. Se você pega a história de Francisco e vai voltando no tempo, você vai perceber que existe uma ligação entre o Papa anterior e o Papa anterior e o Papa anterior e o Papa anterior, até chegar em Pedro. Mesmo que tivermos na igreja, na história da igreja, papas problemáticos, mas não foi rompida a sucessão apostólica. Então a igreja católica é a única que tem sucessão apostólica. É a única que nunca rompeu a sucessão apostólica. Então existe um laço, inclusive histórico, do Papa de hoje até o primeiro Papa, 2000 anos atrás, Pedro. Por isso a igreja também, ela é apostólica, porque ela está fundamentada sobre os apóstolos. Tudo bem? Dá para entender assim? Está muito difícil. Porque se você compreende isso, por que a igreja é santa, católica, apostólica, romana? Romana, né? Romana por quê? Na época de Jesus, quem dominava o mundo conhecido era o Império Romano. O Império Romano foi o império que dominou o mundo na época de Jesus. Então, e Roma era a capital do Império Romano. Ou seja, Roma era a capital do mundo. Então, com a morte de Jesus, os apóstolos começam a cumprir a ordem que Jesus deu a eles: ide pelo mundo e pregai o Evangelho e fazei discípulos em todas as nações. Não foi o tema da Jornada Mundial da Juventude? Ide pelo mundo e fazei discípulos em todas as nações. Então eles começaram aí. E Pedro, que recebeu a incumbência de ser o primeiro chefe da igreja depois de Jesus, ou junto com Jesus, ele vai para Roma, porque Roma era a capital do mundo. Ali estava o centro do poder, ali o Evangelho precisava chegar, ali Jesus precisava ser conhecido.
E Paulo, que foi uma grande figura na igreja, que ajudou a espalhar a igreja pelo mundo, também foi a Roma. E por desígnio de Deus, Paulo e Pedro morreram em Roma, foram martirizados em Roma. Então Roma, para nós, tem um significado muito grande. Muito grande. E a partir disso, com a ida de Pedro para Roma, o governo da igreja se fixou em Roma. E Pedro, o primeiro papa, foi martirizado em Roma. E Paulo, o grande pregador do Evangelho, foi martirizado em Roma. Então a nossa igreja, ela é santa, católica, apostólica e romana. Romana por quê? Porque o governo da nossa igreja está em Roma. Até hoje, a igreja conservou isso na sua tradição. Ela poderia colocar o governo dela lá em Jerusalém, mas ela entende que a história, Deus permitiu que o primeiro papa se transferisse para Roma e que ele fosse martirizado em Roma, e ali então ficou marcada a cidade de Roma como a cidade do governo da igreja. Isso. E voltando àquela palavra de Atos dos Apóstolos, quando Deus cria a sua igreja, Ele cria uma família para viver unida, como a Sagrada Família, que é a família que Ele escolheu para Ele. Uma família para viver unida, para viver o amor, para viver a fraternidade. Aliás, João Paulo II, Paulo VI, Concílio Vaticano II, Bento XVI, o Papa Francisco, todos eles dizem assim, que o que é a família? A família é uma comunidade de pessoas que se amam. No mínimo, é o que deveria ser. No conceito, isso. E na prática, nós devemos fazer. O que é a família? A família é uma comunidade de pessoas que se amam. E a igreja chama a família também de igreja doméstica. Reconhece que a família é uma pequena igreja. Porque há uma comunidade de pessoas, há a presença de Deus que santifica e vivem a presença de Deus. Por isso ela pode ser chamada de igreja doméstica. Uma pequena comunidade. A igreja é formada com essas pequenas comunidades que nós chamamos de família. Família é a célula primeira da sociedade e da igreja. A igreja reconhece isso. A igreja então é feita de famílias, pequenas comunidades. Então nós somos uma grande família de famílias. A igreja é uma grande família de famílias. E a igreja, ela tem uma abertura de braços muito grande. De tal maneira que para caminhar na igreja, vão entender bem o que eu quero dizer, não significa que existem vários caminhos. Jesus no Evangelho de João, ele diz: eu sou, quem lembra? O caminho, a verdade, a vida. Eu sou o caminho. Só existe um caminho para Deus. Ele. Eu sou o caminho. Não um dos caminhos, mas o caminho. E ele colocou esse caminho também na igreja. Mas dentro da igreja você tem diversas formas de participar na igreja. Diversas formas. A igreja, ela é organizada em pastorais. A igreja acolhe movimentos. Legião de Maria, foi um movimento que eu participei na minha juventude, que me ajudou muito a entender o que era a igreja, a conhecer Jesus, conhecer a Nossa Senhora. A renovação carismática católica e tantos outros. Existe a espiritualidade das congregações. Tem aqueles que seguem a espiritualidade de São Francisco, são os franciscanos. Aqueles que seguem a espiritualidade de São Bento, são os beneditinos, os monges beneditinos. Aqueles que seguem a espiritualidade de Santo Agostinho, são os agostinianos. Aqueles que seguem a espiritualidade de São Domingos, são os dominicanos, e assim por aí vai.
Então tem diversas formas de você participar deste corpo de Cristo, deste povo de Deus, deste templo do Espírito Santo e deste sacramento de salvação. E uma forma nova de participar da igreja, nova porque essa forma nova tem 50 anos mais ou menos, é do entorno do Vaticano II. Então tem mais ou menos 50 anos esta forma nova de participar da igreja, e que no Brasil tem uns 35 anos, que são as novas comunidades. Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, Para Dentro, Pantocrato, Sagrada Família, Aliança de Misericórdia, o nome fica da aliança, né? É isso? Não falou, Aliança não? Você não falou, não? Não? Aliança de Misericórdia, do Padre Antônio, de São Paulo e tantas outras, tantas. Só no Brasil são quase 800 comunidades, como a nossa. Umas maiores, outras menores, né? Então é uma forma de ser igreja, sendo comunidade, porque o desejo de Deus é que nós sejamos comunidade. Qual é o modelo da igreja e o modelo da comunidade? É esse que eu li em Atos dos Apóstolos. Perseveravam eles. Então, uma primeira condição, podemos dizer assim, para ser igreja é perseverar. Olha, não tem nada mais ruim nesse mundo do que aquelas pessoas que começam e não terminam. Começa um monte de coisa e não termina. Começa e não termina. Começa, fica tudo inacabado, tudo incompleto. Começa e não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Até o próprio Padre Pio, ele tem uma frase que diz assim: o prêmio é dado para quem começa e termina, não para quem começa e para no meio do caminho. Então, por isso que a primeira palavra aqui está, perseverar. Então, perseverar é o desejo que nós temos para vocês que estão fazendo este Amor Maior 2013. Que vocês perseverem. Porque eu tenho certeza que vocês ouviram, acolheram no coração coisas muito bacanas esse final de semana, ou não? Ou foi completamente uma chatice? Porque o portão também estava aberto, né? Ninguém está preso. Eu entrei ali, não tinha corrente, cadeado. Podia ir embora a hora que você quiser, né? Então me parece que não foi assim uma chatice, né? Coisas bacanas foram acolhidas aí no coração de vocês. Então, perseverar, mas vai ficar só um final de semana bacana? Um final de semana em que eu dancei, ri, chorei, me emocionei, ouvi palavras bonitas, Jesus falou comigo. E amanhã? A igreja é feita de segunda-feira também. E a segunda-feira? Perseveravam eles. Então, perseverar, pedir essa graça, peça na sua oração, peça essa graça. Vamos pedir hoje na missa que o Senhor nos dê a graça da perseverança, de não parar mais o caminho. Tropeçar, cair, vamos. Tropeça aqui, cai, acolá, levanta. É mais ou menos assim, uma música antiga da minha época. É 30 anos essa música. A gente vai cair, a gente vai tropeçar, mas o importante é a gente levantar e continuar caminhando. Não tropeçar, cair, desanimar e... né? Ah, porque o fulano, ah, porque o coordenador do meu grupo, ah, porque o fundador, ah, porque a coordenadora do grupo, ah, porque a coordenadora da missão, ah, porque o padre. Não. E Jesus? Jesus não decepciona. Então, perseverar. Passo firme, determinado, decidido naquilo que nós queremos para a nossa vida. Vocês, talvez mais do que na minha geração de jovens, sofrem de um mal na sociedade
ou são atingidos por esse mal, que é o que um grande pensador, filósofo, escreve, dizendo assim, que a nossa sociedade hoje é uma sociedade líquida. Não sei se vocês já ouviram esse termo, a sociedade líquida. O que é uma sociedade líquida? Uma sociedade que não é sólida. Ela se desfaz, não tem solidez, se desmancha, vai, passa, né? Ondas e ondas, né? Vem e vão. Agora, a igreja, que também é uma sociedade, ela é sólida. Ela é sólida. Aliás, a instituição mais sólida que existe no mundo, na história, é a única instituição no mundo que tem 2000 anos e continua aí firme. Tem lá os seus tropeços também, mas é a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela é sólida e ela tem essa graça, ela persevera todos os dias. A igreja está aí. Veja o Papa, que é como não amar o Papa Francisco. E olha que ele só tem um pulmão, né? Se ele tivesse o fôlego todo de 2 pulmões, quem é que ia conseguir alcançar ele? E tem só 70 e poucos anos, né? Correm sem se cansar. Como é que é? Estão cantando aí, né? Esse é o Papa. Tem rodinha nos pés, ninguém, menos seguranças não conta, né? De correr atrás dele. Então, perseverar. Perseverar em quê? Esses 4 pontos fundamentais. Se a gente deixar um desses pontos, a gente não consegue perseverar na igreja e na comunidade. Quais são eles? Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. É o ensinamento dos apóstolos que aprenderam de Jesus e que se tornou o ensinamento da igreja. Então eu preciso conhecer o Yucat, eu preciso conhecer o catecismo da igreja, eu preciso conhecer o que ensina a igreja, porque ela aprendeu de Jesus, ela aprendeu dos apóstolos que aprenderam com Jesus e vem até hoje esse ensinamento. Então, se eu não perseverar, eu quero caminhar na igreja, mas eu não concordo com os documentos do Papa, você já não vai perseverar, porque você deixou de lado um dos 4 pilares para você perseverar na igreja. Perseveraram na doutrina, ou seja, no ensinamento dos apóstolos, no ensinamento da igreja, nas reuniões em comum, ou seja, estar com os irmãos. A igreja não é feita de solitários. A igreja é uma comunidade também, como na família a gente dizia, é uma comunidade de pessoas que se amam, porque são irmãos, porque são filhos do mesmo Pai. Esse Pai que ama ao extremo, a ponto de abaixar a ponte para salvar a vida de tanta gente que estava naquele trem e sacrificar a vida do seu filho. Já ouviram essa história? Esse é o nosso Deus, que para salvar todos nós não receou sacrificar a vida do seu filho amado. Então é uma igreja que ela é regada pelo amor de Deus. Então, perseverar nas reuniões em comum, no grupo de oração, no GAD, nas outras reuniões da igreja, onde a gente está junto, momentos de fraternidade. Perseverar na reunião, ou seja, na união onde pessoas se reúnem. A igreja é feita de pessoas. Aí está a explicação também do Papa Francisco. Por que ele não foi morar no Palácio Apostólico? Também tem um barco simples para o Papa, do outro lado da Praça de São Pedro. Mas lá ele ia ficar um pouco isolado. Ele preferiu ficar lá na casa de Santa Marta, que é do outro lado, porque lá tem outros hóspedes, outros bispos, outras pessoas, funcionários. E ele falou: eu preciso de pessoas à minha volta, eu preciso de gente. Da reunião. Perseverar nas reuniões em comum. Ou seja, é estar em
comunidade, é estar em comunidade. Doutrina, reuniões em comum e na fração do pão. O que é a fração do pão? A fração do pão é a Eucaristia, que nós temos hoje na missa. Quando o padre reparte o pão aqui, que já não é mais pão, não é mais vinho, corpo e sangue de Cristo, e é distribuído para o povo. Então, perseverar na Eucaristia. Perseverar na Eucaristia, quando Jesus faz a promessa aos apóstolos: eu estarei com vocês até o fim do mundo. E de repente um dia Jesus sobe para o céu e some no meio das nuvens. Eu acho que os apóstolos devem ter pensado: bom, ontem ele disse que ficaria conosco até o fim do mundo e hoje ele vaza? Como é que fica isso? Então nós temos a presença espiritual de Jesus, é a sua pessoa. Foi a forma que Deus quis fazer o seu Filho presente no meio de nós, através da forma misteriosa. É um mistério, sim, é um mistério de fé, através da Eucaristia. Então, na Eucaristia está presente Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus por inteiro. Então, perseverar na fração do pão, perseverar na Eucaristia. A Igreja Católica é aquela igreja que se reúne em torno do altar. Quando uma missa é começada, o centro do mundo é o altar, porque aqui se renovará o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz acontece aqui, cada missa, onde Jesus se dá por cada um de nós. E a igreja que Ele salvou, que Ele derramou o seu sangue, esse sangue, como diz o padre, se vocês prestarem atenção na oração que o padre faz, esse sangue, que é o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por vós, os que estão aqui, e por todos, para a remissão dos pecados. Então aqui se torna o centro do mundo. Então, perseverar em torno do altar, da fração do pão, da Eucaristia, é condição para a gente poder pertencer à igreja e a uma comunidade. No símbolo, no sinal da comunidade Sagrada Família, nosso sinal de consagração, o centro dele, além de ser a cruz, para seguir Jesus tem que renunciar, tomar a cruz, né, e segui-lo cada dia. Mas tem também uma parte redonda aqui, ó. Esta parte redonda do símbolo da Sagrada Família é a Eucaristia. Significa o quê? Jesus Eucarístico está no centro da comunidade. A comunidade se reúne em torno de Jesus. Tanto é que é uma palavra que para nós é muito forte, que a gente guarda já há alguns anos, que diz assim, uma palavra de ordem de Deus: façam tudo em torno de Jesus. Então, perseverar na fração do pão. Se eu quero pertencer à igreja, é muito bacana estar aqui no Amor Maior, é muito bacana estar no GAD, a galera amada de Deus, né, são os grupos de jovens da nossa comunidade, é muito bom estar ali na comunidade, mas eu não vou à missa, eu não participo da Eucaristia, eu perdi um dos 4 pilares, eu não vou conseguir perseverar. Se faltar um desses pilares, ninguém consegue perseverar na igreja e na comunidade. E o quarto ponto, perseverar nas orações. A forma que nós temos e que Deus deixou para a gente se relacionar com Ele é a oração. E o que é a oração? Se correr uma lágrima na sua face diante de Deus e você não tiver palavra nenhuma, isso é oração. Se não me engano, é o Salmo 6, ou 106, ou 116, mas um dos salmos diz assim: Deus escuta as nossas lágrimas. A lágrima é uma oração.
E quando a gente já não sabe nem mais o que rezar, Romanos 8 vai dizer assim: o Espírito Santo então vem nos ajudar com gemidos inefáveis. A oração em línguas nos ajuda a rezar também. E a nossa oração, o Pai Nosso, oração ensinada pelo Senhor, a Ave Maria, outras orações, a oração espontânea, a oração que brota do seu coração, onde você conversa com o Senhor. Como você vai rezar, isso talvez não seja o mais importante, mas o importante é você rezar. Ou seja, o que é rezar? O que é rezar? É você entrar numa igreja, pegar um terço na mão, se ajoelhar e ficar ali horas e horas repetindo uma oração? Oração significa relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Amizade com Deus. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala para os apóstolos e fala para nós também: eu dei a conhecer para vocês coisas que meu Pai revelou, e por isso não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque somente para o amigo é que a gente conta segredo. E Jesus contou alguns segredos para os apóstolos, porque ele chamou eles de amigo. E Jesus confidencia coisas no nosso coração, e nós podemos confidenciar coisas que só Ele sabe. Então, o que é rezar? O que é orar? É se relacionar com Deus. É isso. É simples. Não é complicado e não dói. E é de graça. É se relacionar com Deus. Quem já namorou aqui? Ou está namorando? Vai, confessa. Quando começou a namorar, você negociou um preço. Olha, eu vou pagar tanto pelo namoro, ou então eu vou cobrar tanto. É assim? Não. O relacionamento é de graça. Porque as pessoas se gostam, as pessoas se atraíram, as pessoas se amam. Deus nos ama. E nós podemos dar a nossa resposta de amor a Deus. Então não temos que ficar fazendo troca com Deus. Eu faço isso, você me dá aquilo. Eu faço um pouquinho mais, você me dá um pouco. Não, não existe comércio. Comércio é troca, né? Não existe comércio com Deus. Onde há amor, não tem comércio. Nesse sentido, não tem troca, uma troca interesseira. Existe sim a troca de amor. Eu amo, ele me ama, ela me ama. É uma troca, uma interação de amor, mas não uma troca de interesses. Eu te dou isso se você me der aquilo. Não, não existe. Porque o amor de Deus é gratuito. Porque Ele tomou a iniciativa, vocês ouviram isso ontem, de nos amar primeiro. Ele nos amou primeiro. Então a oração é exatamente isso. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Se relacionar. Conversar com Deus. Confidenciar com Deus. Isto é igreja. E isto é comunidade. Para a gente terminar, só para revisar então, quais são os 4 pontos que sem eles, ou qualquer um deles, não dá para perseverar no caminho da igreja e da comunidade. Perseveravam eles na doutrina, nas reuniões em comum, na partilha do pão, que é a Eucaristia. Quem é a Eucaristia? Quem é a Eucaristia? Jesus. Não é nem quem está na Eucaristia, é quem é a Eucaristia. Jesus. E por último, então, perseverar na oração. Oração é relacionamento com
Deus. Relacionamento de amor com Deus. É isso. Doutrina, reuniões em comum, fração do pão e orações. Aí é só correr com a galera e a vitória é certa. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.